Vamos então dar continuidade na segunda parte da reflexão. Na introdução nós refletimos sobre a visão, algumas interpretações sobre Deus. Nós demos aqui 4 abordagens, né? Um Deus soberano que domina tudo, um Deus ausente de tudo, um Deus que dá liberdade, mas uma liberdade condicionada, chamada livre-arbítrio, mas aquela liberdade é que o homem só pode escolher aquilo que Deus já determinou que ele escolhesse. E a quarta, um Deus que dá liberdade, continua soberano e com o controle da história. Nesta última, nós apontamos aqui as dificuldades e falamos que essa última, ela é mais coerente. Por quê? Porque embora nós não possamos entender, explicar totalmente, nós cremos. Cremos que não há contradição entre soberania e liberdade humana. Soberania divina e liberdade humana. O que há é a nossa incapacidade de compreender. Porque, como falamos, o Evangelho, a fé cristã é fundamentada na fé. A fé é a base. A razão, a racionalidade é um meio, é um método para a expressão dessa fé. Contudo, a fé está para além. O escritor aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 3, ele diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos foram criados. Veja, que a fé antecede o entender. E ele coloca num período onde acreditava-se que havia um mundo só. E ele escreve a palavra mundo, mundos, no plural. Ou seja, ele fala de outras existências além dessa. Os mundos foram criados. Ele fala no plural. Então veja que ele fala algo que certamente ele próprio não conseguiria explicar essa expressão. Mas então nós vamos analisar o seguinte: o que é que Cristo fala sobre Deus? Se Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, se ele é a expressão exata de Deus, ele é o Deus que se fez carne e pisou a poeira da Palestina antiga. O que é que Jesus tem para falar de Deus, mas não dentro de uma reflexão como nós apresentamos, dentro de relacionamentos? O que é que ele fala? O Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 22, vai ser o texto que nós vamos usar para a nossa reflexão. E nós vamos começar a partir do verso 19. Quando Jesus ele vai cear com os discípulos. Ele vai cear. E aí o evangelista Lucas registra o seguinte: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Então, a primeira coisa, ao longo da tradição cristã, ao ter uma visão de um Deus soberano que domina tudo, que conhece tudo, criou-se uma teologia do medo. Um Deus que pesa a mão, um Deus que vai castigar, um Deus que vai agir. Por outro lado, dentro da teologia do livre-arbítrio condicionado, criou-se um relacionamento de pessoas que justificam até as suas inércias, porque diz que tudo está escrito. Ora, se Deus conhece o amanhã, como o salmista expressa em um texto que Deus conhece o sentar, o deitar, o levantar, que conta os seus dias, logo, justifica-se também que o homem não é tão responsável assim, porque ele não pode fugir do fatalismo, do destino, daquilo que já está determinado para ele fazer. Por outro lado, um Deus totalmente ausente, impessoal, que não se relaciona, não poderia cobrar uma ação moral de um ser humano na qual ele teria criado.
Porque ele criou e deixou, ele não teve relacionamento, ele não teria uma intimidade de relação. Bom, então Jesus é o Deus que se fez carne. Nós estamos falando que Cristo é a revelação máxima de Deus. Então, como é que Deus se relaciona comigo? É uma pergunta. E nós vamos tentar responder dentro desse texto, mostrando como Jesus se relacionou com Judas, como Jesus se relacionou com os discípulos que começaram uma discussão sobre quem iria ser o maior após a partida de Jesus, e sobre a atitude de Pedro quando nega Jesus. Então, como é que Deus se relaciona comigo? Primeiro, veja nesse contexto, Jesus, ele está chegando ao final do seu período aqui na terra. E havia um homem que iria o trair. E o texto deixa bem claro, no verso 21, que Jesus de antemão já sabia que Judas seria traidor. E ele, mesmo sabendo que Judas iria o trair, o que é que diz o texto? A mão do traidor está comigo à mesa. Então, como é que Deus se relaciona conosco? Deus se relaciona conosco com bondade, até mesmo quando fazemos o que não deveríamos fazer. Isso mostra o caráter de Deus. Porque quem de nós, sabendo que uma pessoa iria o enganar, colocaria-o à mesa e convidaria-o para comer conosco? Quem de nós não sairia falando para todo mundo sobre o caráter duvidoso de uma pessoa na qual fomos leais? Então, o Deus que se manifesta em Cristo, ele se relaciona conosco com bondade, até mesmo quando não fazemos o que deveríamos fazer ou que teríamos capacidade para fazer. Porque o Deus encarnado na pessoa de Cristo não é um Deus que controla tudo. Também não é um Deus ausente que criou o universo, o ser humano, e colocou leis fixas para que tudo trabalhasse dentro de um sistema de causa e efeito. Também não é um Deus que nos criou já com um plano pré-determinado para cada um, de forma que tudo aquilo que você fosse fazer já estaria determinado desde a fundação do mundo. Esse texto mostra um Deus compassivo com o erro. Esse texto mostra um Deus compassivo, misericordioso, com a infidelidade, com a mágoa, com o abandono, com o desprezo. Judas andava com Jesus. E o texto diz que ele fala assim, olha, vai trair. E no verso 22, há o que nós chamamos paradoxo. Por que paradoxo? Porque no versículo 21 diz, olha, segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Quer dizer, se por um lado já havia escrito que ele seria traído, por outro lado, as ações de Judas não estariam determinadas, porque ele seria responsável. Ele teve consciência pelo que ele fez. E Jesus deu a oportunidade para ele. Então, essa imagem de um Deus tirano, um Deus que vai penalizar uma pessoa porque tomou uma decisão errada, ou porque mudou de lugar, deixou de congregar em uma igreja, e a pessoa fica temerosa, achando, porque o líder disse que Deus vai cobrar, Deus vai pesar a mão. Deus, na pessoa de Cristo, não pesou a mão em Judas. Ele chamou Judas de amigo até o momento da traição. O Deus que se revela em Cristo aceitou um beijo de alguém que ele sabia
que iria lhe abandonar. Então, qual é a imagem que você tem de Deus? O que é que você entende de Deus? Como é que Deus se relaciona com você, comigo? Se relaciona com bondade. Até mesmo quando sabe que deixamos de fazer o que poderíamos fazer. Esse é o Deus que se revela na pessoa de Cristo.